Bom dia, amadas e amados do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Por gentileza, dê um clique no símbolo do gostei para que o YouTube passe essas orações para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Perdão. João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para o Pai. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas lava os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, ele deixou muitos exemplos para nós. Em todos os momentos que ele estava com seus discípulos e com as pessoas, ele deixava mensagens fortes, mensagens que é para sempre. Veja quanto tempo Jesus passou na terra e os exemplos dele e tudo que ele ensinou a seus discípulos e às pessoas por onde ele passava, nós levamos até hoje.
E é bom que o seu exemplo você passe para o seu filho, passe para o seu neto, passe para a vizinhança, para os seus primos, parentelas, irmãos. Devemos levar o exemplo de Jesus para todas as pessoas. Tem pessoas que elas são como Jesus falou. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quantas pessoas, eu não estou julgando, eu estou falando para cada um fazer um exame de consciência, um exame do que está fazendo, se está realmente seguindo o que Jesus ensinou. Principalmente aqueles que já conhecem a palavra, têm uma responsabilidade maior. Os discípulos de Jesus, eles tinham uma responsabilidade maior para com o povo e para com eles mesmos, para eles prestarem conta do que eles faziam, porque eles estavam diretamente com o próprio Deus, com Jesus. Então, ali no meio dos 12, infelizmente, tinha Judas, o que caiu na tentação, e ele já tinha sido lavado, mas nem Jesus falou, vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele tinha caído na tentação do inimigo e vendeu Jesus. E Jesus já sabia que ele iria fazer aquilo com Jesus. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o Senhor, Ele já conhece os nossos corações, Ele vê todas as nossas ações, Ele vê a intenção do nosso coração. E o que eu vejo mais forte aqui, muito forte, é o exame do coração. Porque nós estamos pedindo ao Senhor que venha em nosso socorro, que proteja as nossas vidas, mas devemos ver quais as nossas ações para com os outros. Será que não estamos apontando o dedo para os outros, como fez Judas com Jesus? Será que não estamos entregando inocentes nas mãos de outros? O que você faz para ajudar uma pessoa e livrar ela da maldade humana? Olha para onde Jesus está levando esta palavra de hoje. Você se põe de pé para você salvar vidas? Olha o que Judas fez. Judas entregou Jesus, o inocente. Quantos inocentes são entregues aos outros? E você podendo fazer alguma coisa e você não faz nada para defendê-lo. Que o Senhor faça a vontade dele em nós, verdadeiramente. Que não vivamos uma vida só olhando para dentro de nós. Quantas pessoas precisando de um socorro, de uma ajuda, e às vezes ao invés de ajudar, vai lá e piora a situação dele ou dela. Aí essa pessoa às vezes conhece a palavra de Deus, aí ela fala depois. Olha o que aconteceu com o Judas depois. Ele falou assim, por que eu fui fazer isso? Ele falou, ele se arrependeu tanto que depois ele tirou a própria vida. Ele foi entregar aquele dinheiro de volta e ninguém quis saber do dinheiro, das moedas que ele recebeu pela vida de Jesus. E ele se arrependeu e ele queria voltar atrás e ele não pôde voltar atrás. Devemos fazer esse exame dentro de nós, dentro dos nossos corações e saber que Deus deu um propósito para cada um de nós. Quando você passa por alguém e você vê a necessidade daquela pessoa e você fala, isso não é problema meu.
você está rejeitando a missão que Deus te deu. Depende do que Deus colocou dentro do teu coração. Se você for em direção contrária, você está se afastando de Deus. Olha o que Pedro respondeu, que Pedro falou: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde você entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quando você recebe o batismo, quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entregou totalmente a sua vida, o seu destino, a sua vontade nas mãos do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, me usa. Aí quando às vezes Deus quer usar, aí o orgulho fala mais alto. Dependendo da situação que você estiver, aí você tem uma pessoa que é subornado você é o superior em uma função. Você tem pessoas subordinadas a você. E você usa aquela sua posição para humilhar, para dizer: eu posso, tem que ser do meu jeito. Às vezes tem que ser do seu jeito mesmo para o serviço sair direito, sair bem feito. Mas tem algo mais que podemos fazer. Quantas pessoas às vezes estão desesperadas terminando o serviço porque já está dando o seu horário, e aquela pessoa que é o superior, ela poderia ajudar, e ela encruza os braços, vira as costas e no pensamento fala: se vire, não estou nem aí para você. Essas reações, esses sentimentos nos afasta de Deus. Preste bem atenção. Se você é um gerente, se você cuida de um grupo de pessoas, se você é um supervisor de uma área, seja você o primeiro a ajudar a sua equipe. Seja você, mas as pessoas, elas aproveitam, elas se escoram. Tem pessoas que não querem nem saber. Não olhe para o que os outros fazem. Olhe para o que você faz. É você que tem que dar o exemplo. É você que tem que agradar a Deus. Você agora vai querer mudar o jeito de cada pessoa? Você não vai conseguir. Jesus andou com homens e os deixou livre. Ele mostrava para cada um a sua missão. Ele ensinava para cada um. Agora a decisão deles era livre. Era tão livre que Jesus, ele deixou Judas livre. Imagine uma pessoa saber que estava sendo traído e deixar que aquela outra pessoa continuasse o seu plano. Só Jesus, se fosse um humano, ia dizer: eu sei o que você está fazendo e você vai parar com isso, porque eu vou pegar você. E olha o que os 11 discípulos iam fazer com Judas. Se Jesus falasse tudo e dissesse: dá uma surra nele, olha o que ele está fazendo comigo. Mas o propósito de Deus, ele tem que se cumprir. Então não olhe para o que os outros fazem, olhe para o que você faz. É você que vai prestar contas. Você faz parte de Jesus? Você faz parte de Deus? Ou você se afasta de Deus? Como disse Jesus a Pedro, você não chegou-se a Simão Pedro, que ele disse:
Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus. Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Aí Pedro disse para Jesus, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então, quando nós deixamos de fazer algo que é para fazermos, para ajudar outro, para nos submetermos a uma função que não tem nada a ver conosco, nós deixamos de fazer parte com Deus. Aí é se afastar de Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Se aquela pessoa, ela se sente menos porque ela vai ajudar uma das pessoas da sua equipe ou uma pessoa que está fazendo um serviço na sua casa. Às vezes tem um pedreiro, um servente de pedreiro, e um homem fala, eu que não vou tocar nisso, e ele pode ajudar um pouco. Não estou falando para você tomar a frente, fazer tudo e entregar o pagamento e tchau. Não é isso. Mas tem coisas que são tão simples. Levar uma água, dar um lanche para uma pessoa. Eu fiquei impactada com coisas que eu vi na minha casa. Tem pessoas que trabalham para empresas de faxina. E essas mulheres que trabalham nessas empresas já vieram na minha casa. E elas falaram para mim que a maioria dos lugares elas não servem o almoço, elas não dão almoço. Se a pessoa não levar a sua marmita, às vezes nem querem esquentar a marmita da pessoa, daquela profissional. Então eu fiquei muito triste porque que diferença faz para uma pessoa dar um almoço para aquela que foi limpar a sua casa, deixar a sua casa cheirosa, perfumada. Tá certo, ela vai receber o pagamento dela, mas o que custa um prato, fazer conta de um prato de comida, se ela teve condições de pagar a diária de uma profissional, ela tem condições de servir um prato. É muito triste saber que pessoas que têm condições tratam os outros com desprezo, se achando melhor, achando que é melhor do que aquela pessoa. Eu fui criada em uma família que meus pais eles eram ricos, eles tinham condições financeiras. Então, as pessoas que trabalhavam na casa dos meus pais, elas faziam parte da nossa família. Lá nós não chamávamos de empregada doméstica. Nós tínhamos uma pessoa que ajudava em casa. Minha mãe proibia, meu pai também. E a gente sempre achou muito natural ter uma pessoa nos ajudando em casa. E aquela pessoa fazia parte da nossa família. Desde criança, de pequenininha, eu cresci ouvindo aquilo. Então, quando eu perdi meus pais, passaram-se os anos e eu tinha crianças pequenas e um marido que era irresponsável, infelizmente, e que vivia aquela situação de violência doméstica. Aí imagine, você tem tudo, aí perdeu tudo, passar por violência doméstica e e quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu sou de Pernambuco, quando eu cheguei aqui em São Paulo com 2 crianças pequenininhas e eu não queria deixar em creche, eu era muito cuidadosa com os meus filhos. Enfim, uma vizinha falou, você quer me ajudar? Você quer lavar minha roupa? Eu estou precisando de uma pessoa, porque eu estava precisando muito de dinheiro e eu não tinha como deixar meus filhos na creche, porque para mim era horrível, eu não queria pensar nisso. Eu tinha muito medo que fizessem mal para os meus filhos e eu queria... Ela falou assim, olha, você lava minha roupa e era o dinheiro da minha feira, toda semana. Eu tinha o dinheiro da feira. Eu comprava frutas, legumes para minhas crianças
e o pai dos meus filhos estava desempregado, estava fazendo um bico. Enfim, fui lavar a roupa dessa senhora, uma pessoa maravilhosa, me ajudou muito, muitíssimo. Só que ela explorava. Eu entrava às 7 horas da manhã, levava minhas 2 crianças quando acordava, e isso na maioria das vezes, o pai deles ficava com eles em casa. Era vizinho, colado. Se eu escutasse qualquer coisa, eu já corria, vinha, dava mamadeira, porque tinha uma pequenininha que ainda tomava mamadeira, e tinha 1 aninho e pouco. Enfim, eu sofri muito, porque o frio em São Paulo não perdoava, e eu lavava na mão a roupa de 7 da manhã às 8 da noite, acredite se quiser. Ela colocava tapete, cortina, tênis, tantas coisas, passadeira da casa, era coisas demais. E eu deixava ainda a roupa branca de molho para o outro dia. No outro dia eu ainda tinha meio dia de trabalho pela frente. E eu ganhava o dia. Era só o trabalho de um dia. Mas enfim, eu trabalhava demais. Eu esfregava tanto as roupas na mão que às vezes os meus dedos sangravam. Eu estou falando a verdade. Mas ela era muito boa para mim, porque ela, quando o pai dos meus filhos não estava em casa, ela permitia que eu os levasse, e ela ficava brincando. Ela cuidava deles, na verdade, e ela era minha amiga, minha conselheira. Foi uma pessoa que me ajudou demais. Só que Deus não aceita essas coisas, porque ela comprou uma máquina, ela ganhou uma máquina de lavar do marido, e o marido dela queria, eles já eram de mais idade, e eu era muito jovem, e ele falou assim, vamos instalar a máquina, porque vai ajudar ela a lavar a roupa. Ela falou, de jeito nenhum, não vou abrir minha máquina agora não, deixa a máquina como tá, ela dá conta. E assim ficou, a máquina na caixa. Quando foi depois, eu tive que parar, né, que tudo tem começo e fim. O pai dos meus filhos arrumou um emprego, graças a Deus. Ela já tinha a máquina dela, e eu falei para ela, olha, eu não vou mais lavar a sua roupa, isso um tempo depois. E fiquei em casa, cuidando dos meus filhos, e fui aprender a costurar. E foi ela quem me ensinou muita coisa, ela que me ajudou demais. E aconteceu uma coisa muito triste com eles. Eles passaram por uma situação muito difícil, uma situação financeira, e ela teve que vender a máquina de lavar sem nem ter usado. Ela nem tinha como, quer dizer, ela tinha usado, mas foi pouco tempo. Assim que ela tirou da caixa, que eu parei de trabalhar, ela tirou da caixa, começou a usar, o marido dela teve uma quebra financeira e eles tiveram que vender a máquina. E ela ficou lavando a roupa na mão. Olha que triste. Você tem que tratar bem as pessoas, e olha que ela foi uma pessoa boa para mim. Muito boa, ela me ajudou muito. Eu não a critico de forma alguma, porque ela me ajudou demais, mas eu estou te dando como exemplo. Aquela máquina, ela nem teve o direito de usar 2, 3 meses, eu não lembro, mas ela teve que vender a máquina, e ela guardou a máquina enquanto eu estava lavando. Preste atenção nessa palavra, examine dentro de você se você está sendo humilde, se você está lavando os pés, você sendo superior no seu trabalho, você na sua casa que leva uma profissional para te ajudar, você, homem, que pode tratar bem sua esposa e trata ela como se ela fosse uma empregada, uma nada, chegando, humilhando e falando, põe a comida na mesa, você ainda não pôs, aí começa a gritar, xingar, maltratar. Preste atenção nessa palavra, trate bem as pessoas, seja humilde. O Senhor dos Senhores, Jesus,
Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele se tornou servo. Como ele falou, viemos para servir. Viemos para servir, não importa o seu cargo. Seja você o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso, a mulher também. Seja humilde. Ponha o seu coração em Deus. Não se afaste de Deus. Faça a vontade do Senhor. Cuide de quem você puder. Ajude quem você puder. Põe a mão na massa, literalmente, quando você vê que alguém está necessitado de uma ajuda. Tire o seu casaco, doe na rua. Se você vê alguém com frio, ajude um animal, dê água para ele. Ao invés, eu já vi tanta gente chutando, querendo jogar pedra num animal. Dê água, dê comida. Você não é obrigado a levar para sua casa, até mesmo porque é melhor que não. Porque quem bate em animal, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Vamos ter coração, um coração bom, um coração de Deus, um coração que agrada a Deus. Aí olha como as coisas mudam. Hoje eu posso ter uma pessoa me ajudando. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer. Quando alguém vem na minha casa para me ajudar na limpeza da casa, eu poder servir aquela pessoa e ela comer junto comigo na minha mesa. O que é isso? Que mal faz? Você colocar uma pessoa que vai te ajudar, ela vai te ajudar, ela não é tua escrava. Ela vai te ajudar. Senta na mesa com ela, dá uma palavra para essa pessoa, olha no olho dela e fala: você é muito importante. Eu já fiquei do outro lado. É tão difícil quando a gente olha e fala assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? É tão ruim quando a gente é humilhado. Eu já passei tanta humilhação depois da morte dos meus pais, e olha que eu sempre fui muito justa com as pessoas que andaram comigo, que trabalharam comigo no meu trabalho, as pessoas que trabalhavam comigo. Eu tive uma oficina de costura no passado e essas pessoas eu sempre tratei bem. É muito ruim ser humilhado. É muito bom quando alguém olha no olho da gente e fala: você importa, você muda a vida das pessoas, ajuda as pessoas, você que pode. Eu fiz um curso de designer de moda. Eu tenho um ateliê hoje. Meu ateliê eu uso só para minha família e para fazer algo para as pessoas que eu não preciso falar, mas eu poderia estar me sentindo hoje, olha, eu estou no salto, eu conheço Dubai, eu poderia estar me exibindo. Para quê? Para quê? Se o mundo dá tantas voltas, e as voltas, o único lugar que a gente vai é depois, todos vão, rico, pobre, arrogante, humilde, vai para aquele lugar quando morre, como o povo diz, 7 palmos abaixo da terra. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos ensina, Pai, a lavar os pés uns dos outros, a ter compaixão e quando subir um degrau, não olhar com arrogância para aqueles que estão embaixo. Dai-nos, Senhor, dai-nos lugares altos para que a gente possa puxar mais pessoas. Faz com que os nossos corações sejam igual de Jesus, que amou as crianças e que ama aqueles que sofrem, aqueles que padecem, Pai. Levanta todo aquele que tem um coração bom, coloca em lugares altos, coloca na justiça do trabalho, para fazer justiça com aqueles que trabalham escravo e não recebem o seu dinheiro. Faz advogados,
Faz juízes da tua vontade, Pai. Coloca aqueles que foram tão maltratados em lugares altos, como médicos, médicas, enfermeiras, grandes empresários, para olhar no olho dos seus empregados e dizer: você é muito importante, eu só estou aqui em cima porque você está trabalhando. Porque se não tivesse a tua mão de obra, eu não estaria aqui com a minha caneta, porque eu teria que estar fazendo o teu trabalho. Pai, em nome de Jesus, dai amor para o teu povo, dai amor e ergue aqueles pequenos, aqueles bebês que sofrem no lar desestruturados. Dai vigor, protege o teu povo, leva todo aquele que está vivendo em situação de rua a lugares altos para eles poderem ajudar, curar, libertar e com seu testemunho mostrar que Deus é Deus em todo o tempo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é conosco. Seja humilde, seja bom, você só vai ganhar. Tenha prazer de olhar no olho do teu irmão, segurar nas mãos deles e dizer: tua vida me importa, você é muito importante, não importa o que o outro está passando. Ajude as pessoas, faça o que Jesus fez aqui na terra, tenha compaixão de quem não tem. Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém, glórias a Deus.